estamos na hora da palavra, a palavra que é o alimento em nossas vidas, Senhor, e te pedimos, ó Pai, usa, Senhor, usa grandemente a vida da tua serva nessa noite, meu Pai, que eu tenho certeza que foi escolhida por ti, para estar falando da tua palavra, meu Pai. Que o Senhor dê direção para a tua serva. Coloca assim, meu Pai, as palavras na boca dela em nome de Jesus. Que a tua serva diminua, meu Pai, mas o Senhor cresça grandemente na vida dela em nome do Senhor Jesus. Porque nós estamos aqui ansiosos para escutar, Senhor, a tua voz essa noite. E te pedindo, Senhor, usa tremendamente a vida da tua serva em nome do Senhor Jesus. Que seja somente feita, Pai, o teu querer, a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oh, glória. Irmãos, hoje, na hora que a pastora chegou, na hora que o Brian também falou a respeito de Deus, ele fala com as suas ovelhinhas que há um tempo determinado para tudo. Eu falei, pronto, ela vai pregar o que eu estudei. Não tem a ver com, não é do livro de Números, o que eu vou ler vai ser em Abacuque 2:3, mas vai falar, hoje nós vamos falar exatamente isso, sobre a palavra liberada, o tempo da promessa para o tempo do cumprimento. Aleluia! Em Abacuque 2:3 vai dizer assim: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se tarda, mas espera, porque certamente virá. Ela não se tardará. Glória a Deus. A palavra do Senhor, irmãos, quando ela é liberada para nós, ela pode até demorar, segundo os nossos olhos, segundo o nosso tempo. Porque uma das coisas que se torna um grande vilão para a nossa vida é o tempo. Quando Deus libera algo sobre nossa vida, o que nós queremos é que em pouco tempo aconteça. Quando Deus ele fala assim, eu vou fazer, você imagina que em uma semana já está pronto, máximo ali um mês. Mas não. A promessa que Deus tem para a nossa vida, muitas das vezes ela vai ser liberada hoje, mas talvez daqui um mês, 2 anos, 3 anos ela aconteça. Porque o tempo determinado para tudo é o tempo de Deus. E nós não podemos mudar isso. E uma das coisas mais importantes que precisamos entender é que quando a palavra do Senhor é liberada, a mudança é por completo. O tempo do céu não trabalha com atraso, mas trabalha com propósito. E hoje eu vou trazer uma reflexão de 3 vidas que estão na Bíblia, que são histórias bem conhecidas, que vão falar sobre isso, sobre a promessa até o cumprimento e sobre o propósito que foi colocado sobre elas. Glória a Deus. Porque enquanto nós esperamos, Deus está alinhando muitas coisas em nós, como o nosso caráter, hábitos e maturidade. Porque não adianta nada Deus nos entregar algo que não estamos preparados para receber. Verdade. Uma vez eu escutei em uma pregação da Joyce Meyer, que eu gosto muito de escutar as pregações dela, e ela falava assim, eu sempre pedi uma bênção para Deus referente a algo, e um dia eu estava orando e falei para Deus que eu não tinha vivido porque Ele se atrasou. E Ele me disse, se eu te entregar a bênção hoje, ela se transforma em maldição, porque você não sabe administrar o que eu tenho para a sua vida. E eu achei isso muito bonita, essa frase. E muitas das vezes eu uso isso para a minha vida. Deus ainda não me deu a minha bênção, porque se Ele me desse hoje, eu não estaria preparada e apta para poder administrar. E isso até me traz um conforto. Deus, tudo que Ele promete, Ele não entrega nada pela metade. Por mais que você esteja com pressa de receber, a maior pressa do Senhor é mudar você. E enquanto nós vamos orando para viver os milagres, além das mudanças nos cenários que nós esperamos, Deus também muda aquele que ora. E isso é algo tão lindo, que eu falava sempre para Deus, Senhor, eu ainda não vivi aquilo que o Senhor me preparou. Há um projeto que Deus me entregou quando eu tinha 15 anos, eu ainda estou na fase de mudanças para esse projeto. E não foi Deus que se atrasou em nenhum momento. Foi eu que muitas das vezes paralisei, porque achava que não era capaz, porque achava que eu não ia conseguir, porque eu achava que a promessa já tinha findado. E o inimigo, ele usa muito o momento que nós estamos vivendo de dor para nos mostrar a maior realidade da dor que nós vivemos, ao ponto de nós não enxergarmos Deus no meio do propósito. Mas quando Deus, Ele pede para que nós venhamos literalmente focar no que foi liberado, não nas circunstâncias, Ele cumpre.
Ele cumpre o que Ele fala, porque tudo que Deus fala é exatamente extraordinário como tudo que Ele faz. Esperar no Senhor, segundo a Bíblia, não é perda de tempo. É ser preparado para receber o cumprimento de promessa. Toda promessa de Deus sobre a nossa vida começou no coração dele. Antes do milagre existir, a palavra já foi liberada para as nossas vidas. E antes mesmo de nós nascermos, já tinha a palavra liberada sobre nós. Porque a Bíblia vai dizer que antes mesmo de sermos gerados, o Senhor já tinha nos escolhido. Ele tinha sonhos, Ele tinha projetos. E Ele foi lá e sonhou com você. E Ele falou, é essa pessoa que eu vou preparar para viver tudo isso que eu tenho. Então nada na nossa vida por acaso. E entre o dia em que Deus fala sobre a promessa e o cumprimento, existe um caminho. Que eu falo muito que hoje a nossa geração é a geração do miojo. Porque tudo pra gente tem que ser em 3 minutos. Se eu estou passando por uma dificuldade, se eu tenho um problema, tem que ser solucionado em 3 minutos. Porque senão, Deus não é comigo, não vem de Deus, não vai dar certo. A gente já começa a murmurar. A gente, muitas das vezes, é o famoso crente miojo. Se Deus não faz em 3 minutos, não vai dar certo. Mas não é assim que Deus trabalha. E entre esse caminho da promessa e o cumprimento, nós vamos passar por momentos de dificuldade. Deus ele nunca prometeu que o caminho seria fácil, mas Ele disse que em todo o caminho Ele estaria conosco. E é isso que nós precisamos ter como um conforto, porque no meio do processo Deus, Ele nos prepara para sustentarmos aquilo que Ele prometeu. Uma vez eu estava conversando com o Espírito Santo e eu falei para Ele, por que eu passo por momentos tão assim, né? Tem algumas situações que eu olho e falo assim, não, estou pagando pelos pecados que eu ainda não cometi, porque eu não estou entendendo. E aí o Espírito Santo, ele começou a ministrar no meu coração que o tempo da dor, ele faz parte do nosso propósito. E ele é tão importante quanto a conquista. Porque é ali, naquele momento, que nós reconhecemos quem é o nosso Deus. E as 3 vidas que eu vou falar sobre elas e sobre a promessa até o cumprimento, primeiro vai ser Abraão e Sara. Para Abraão e Sara, a promessa já tinha sido até atrasada. Tanto que quando o anjo revela para Sara que ela ia ser mãe, Sara ri. Lá em Gênesis 12, do versículo 1 ao 2 diz: a primeira promessa que foi liberada sobre a vida de Abraão e Sara foi: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Farei para ti uma grande nação. Glória a Deus. Só que no meio desse projeto, o coração de Abraão e o nosso coração, às vezes, ele fica muito apegado emocionalmente. Porque a promessa não foi para Ló, foi para Abraão e Sara. E muitas das vezes a gente quer incluir pessoas na nossa promessa e isso atrasa o nosso propósito. Porque Deus ele vai mostrando pra gente que aquilo não era dele, mas a gente quer insistir. Não, mas é porque ele é bonzinho, porque ele é legal, porque ele é gente boa, camarada. Mas o camarada às vezes não é para estar no rumo daquilo que Deus prometeu. Tem promessa que era para Abraão e Sara. Por que Ló estava ali? Então, Deus ele precisou retirar Ló do meio do caminho, para que Abraão seguisse para a segunda promessa, mas ainda não tinha sido realizada todas as promessas. A segunda promessa sobre Abraão e Sara era: olha agora para os céus, pode contar as estrelas, porque assim será a tua descendência. Deus liberou uma promessa para Abraão e Sara ainda na casa dos seus sogros, né? No caso dos seus pais. Mas o tempo passou, Sara era estéril, e a promessa foi liberada sobre um filho que viria dele uma grande nação, uma grande descendência, quando o corpo de Sara era muito velho. Ela olhava para o cenário e falava: é impossível, não tem como. Tanto que ela deu risada, porque, irmãos, tem coisas que as pessoas entregam pra gente, a gente fala: gente, não, isso não tem como acontecer. Olhando pelo cenário que eu vivo hoje, o impossível está ali, ó, decretado. Mas Sara riu, Abraão não riu, porque Abraão conhecia quem era o seu Deus. E ele sabia que até o impossível para Deus era possibilidade, era um palco para possibilidades. Então eles tomaram um posicionamento. A Bíblia vai falar que Abraão creu
creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. E mesmo quando a promessa parecia impossível demais para Abraão, ele decidiu crer. Será que quando a gente olha para o nosso cenário, mesmo na dor, mesmo quando falta tudo, mesmo quando as pessoas zombam, mesmo quando as circunstâncias são ao contrárias, será que nós decidimos literalmente crer ou decidimos murmurar? Porque o posicionamento é muito importante para o tempo de Deus. E houve ali o cumprimento. Deus visitou Sara como tinha dito e fez a Sara como havia prometido. O milagre chegou. A promessa não morreu porque Sara era idosa, porque o tempo tinha passado, porque o cenário era um cenário totalmente ao contrário das possibilidades humanas. Ela não morreu porque eles não deixaram de crer. Vamos agora para a vida de José. José, ele passou por um momento em que a caminhada dele é chamada de a caminhada de dor. Porque a promessa que foi liberada para José, lá em Gênesis 37:5 diz: José teve sonhos e contou aos seus irmãos. Em Gênesis 37:9 diz que ele teve outro sonho e também contou aos seus irmãos e ao seu pai. E diz que, quando José contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos vamos ter que nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai dele, no entanto, refletiu naquilo. O Senhor, muitas das vezes, Ele vai falar coisas para nós que, além de impossíveis, para nós é impossível para os outros. Quando eu comecei a fazer os meus vídeos nas redes sociais, eu escutei muitas pessoas debochando, dizendo assim: vai lá, vai fazer seus videozinhos, vê se você tem alguma coisa com esses videozinhos. E outras pessoas da família mesmo disseram: você não tem vergonha? Depois os seus filhos vão olhar para isso e vão falar: nossa, olha as coisas que a mãe faz, que vergonha da minha mãe. E gente, tudo que nós fazemos na nossa vida, nós refletimos nos nossos filhos. Eu comecei a minha caminhada com Deus fazendo maquiagem artística, Deus mudou meu cenário e agora eu prego sobre a palavra. Os meus filhos hoje, eles têm o próprio canal deles, eles veem esse reflexo em mim. E hoje eu vejo o cuidado de Deus, o amor que os meus filhos têm por esse Deus. Em nenhum momento, os meus filhos olharam para mim e falaram assim: mãe, para de fazer o que você faz. Ao contrário, eles ficam: mãe, quando você tiver dinheiro, nós vamos comprar casa nova. Eles já estão fazendo plano com dinheiro que não existe. Eu falo pro Emerson que o Brian e o José, eles têm mais fé que eu. Porque eles ficam: mãe, quando chegar a tua placa de 1 milhão, a gente vai fazer uma festa. Eu fico: amém. E foi assim também com José. Ele contou os sonhos dele para quem ele acreditava que podia apoiá-lo, que podia entendê-lo. Mas não foi assim. A promessa foi revelada, mas no caminho dos sonhos de José, o caminho é totalmente oposto. O processo de José foi doloroso. A Bíblia vai falar que, por conta dos ciúmes, os irmãos de José pegaram ele e lançaram na cisterna. E depois venderam para o escravo. José saiu da terra de seu pai e foi levado para o Egito. No Egito, José foi incriminado e foi parar na prisão. Será que no meio da prisão nós estaríamos tendo fé de que alguma coisa ia mudar? De que aquele sonho que era tão distante realmente iria acontecer? Porque José, na Bíblia, fala que ele não questionou. Lá em Gênesis 39:21 diz: mas o Senhor estava com ele e tratou-o com bondade e concedeu-lhe simpatia com o carcereiro. Até no meio da prisão, Deus usou o cenário para mostrar para José que ele era com ele. Até nos dias mais difíceis, irmãos, quando nos falta tudo, Deus, ele olha para mim e para você e diz: não tema, porque eu sou contigo. O cenário é de dor, o cenário é de sofrimento, o cenário é de luta, o cenário é de grandes lágrimas. São de feridas sendo abertas a todo tempo. E Deus olha para mim e para você e fala: não tema, porque eu sou contigo. O processo de José o levou para os piores momentos, mas a Bíblia deixa claro que o Senhor estava com ele. O cumprimento do propósito de José foi algo lindo, porque aquelas
pessoas que zombaram, que literalmente lançaram José na prisão, aquelas pessoas que venderam como escravo, tiveram que ver que Deus era com José, porque na palavra do Senhor fala: vocês tentaram me fazer mal, porém Deus tornou todo o mal de vocês em bem. E ainda diz que José olhou para os teus irmãos e disse: e pode deixar que eu vou cuidar de vocês. O cenário era impossível e Deus o levantou no meio dos impossíveis, dos improváveis, e fez o governador de um grande povo. Glória a Deus, aleluia. E o que isso nos ensina? Que nem tudo que vem para te machucar e te destruir no tempo atual se tornará o ponto final da tua história. Algumas dores são necessárias para o nosso crescimento, porque José, ele aprendeu a administrar um povo enquanto ele estava na prisão, porque na Bíblia fala que ele cuidava dos presos, ele administrava as coisas dos presos, e no meio da prisão José estava ali, revelou sobre um sonho sobre um rapaz, e enquanto ele olhava para o cenário e pensava: talvez aqui seja o meu fim, lá no palácio havia alguém falando o nome dele. Enquanto você está no momento de dor e fazendo aquilo que Deus mandou, o seu nome está sendo declarado em lugares que você nem imagina. O cenário está sendo preparado para te levar em lugares que você nem imagina. Outro caso improvável da Bíblia é Davi. Davi, ele foi ungido no campo. Ele saiu do campo, ele foi ungido na casa do seu pai e depois voltou para o campo. Mas ele não tinha sido ungido a rei? Por que ele não foi para o trono? A promessa foi liberada lá em 1 Samuel 16:13 e diz: então Samuel tomou o chifre com azeite e ungiu em meio dos seus irmãos. A honra de Davi começou ali, porque se a gente for pegar a história de Davi, ele era rejeitado pela sua família. Ele era alguém que não era tão formoso para ser um líder na guerra. Ele não era uma pessoa à vista dos olhos dos irmãos dele que se destacava para um cenário muito bom. Então ele vivia na onde? No campo, pastoreando ovelhas. Mas mal sabia ele que o campo era o cenário da preparação para o seu reinado. Davi, ele foi ungido a rei, a palavra foi liberada, mas ele não foi diretamente ao trono. E muitas das vezes a gente vê a palavra sendo liberada, a gente fica: Deus, já passou uma semana, cadê? Nada. Deus, já passou 2 semanas, cadê? Nada. Aí vai mais um mês, quando dá 1 ano, eu vou falar por mim, você já fica assim: Deus não fez a promessa, acho que fez a carne. Você já começa a achar que a profecia não era para você. Davi, ele passou por um processo muito difícil antes do seu reinado, porque por mais que ele tenha matado Golias, tido ali uma dupla honra sobre a vida dele, depois ele foi perseguido por aquele que ele honrou, porque ele honrou o rei Saul. Ele desceu em nome do Deus de Israel, lutou contra o gigante, venceu, levou a guerra, levou a vitória para o povo de Israel, e aquele que estava ali disposto para honrá-lo foi o mesmo que o perseguiu. Saul procurava matar Davi. Davi, porém, se retirou e foi para a caverna. Mesmo com a oportunidade que Davi teve de se vingar de Saul, ele preferiu estender a mão e não ir contra o ungido de Deus. A lição que nós temos sobre a vida de Davi é que ter promessa não nos autoriza a atropelar processos. Porque na caverna, Davi já estava ungido a rei. Ele podia falar: a promessa é minha, calma aí que eu vou pegar um atalho, porque Saul já está aqui, Deus entregou ele na minha mão, eu vou matar ele e eu vivo aí minha vida de rei, chegou o meu momento. Mas não, ele sabia que o tempo de Deus não era o tempo dele. E por mais que aquele momento ali fosse propício para que ele matasse o rei Saul e seguisse com o seu próprio reinado, ele não atropelou o processo. A Bíblia vai dizer que várias outras vezes Saul continuou tentando matar Davi, e Davi continuou poupando a vida de Saul, mas ele não atropelou o processo. Ele deixou com que Deus agisse, porque ele sabia que a promessa não foi de Saul, a promessa foi de Deus. Quem confia na palavra liberada, espera o tempo de Deus.
A pastora leu que o tempo de Deus abaixo do céu, ele já está programado para todas as coisas. Vai ter tempo de sorrir, vai ter tempo de chorar, vai ter tempo de semear, vai ter tempo de colher, vai ter tempo de viver milagres, mas vai ter o tempo de esperar. Vai ter tempo de viver tempos de dores, tempos difíceis, mas vai ter tempo de viver tempos de abundância e de alegria. Há um tempo para tudo. E nós precisamos entender que atropelando o processo, pegando atalhos, isso nunca nos levará ao tempo perfeito de Deus. Porque os nossos atalhos, eles não são perfeitos como o caminho e o projeto que Ele tem para nós. Às vezes a gente olha um atalho e fala, nossa, mas assim seria tão fácil, se eu seguisse esse caminho seria tão rápido. E Deus fala, meu filho, se você soubesse o que aconteceria se você seguisse esse caminho, seria muito triste. Ah, se não fosse o Senhor para nos direcionar todos os dias, irmãos, nós não estaremos aqui para contar a história. Nós precisamos ter a fé acima das circunstâncias para vivermos um propósito. A Bíblia nos fala que Deus nos preparou um futuro incrível, um futuro extraordinário. Lá em Jeremias 29:11 vai falar sobre isso, que há um tempo em que Deus ele preparou para as nossas vidas, que o futuro a qual Ele preparou é um futuro diferente do que nós muitas das vezes observamos no cenário atual. Porque a Bíblia diz assim, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos, planos de dar-lhe esperança e um bom futuro. Só que as pessoas elas vêm até aqui e param. Só que a palavra do Senhor vai falar sobre posicionamento para viver esses planos. Porque diz assim, então vocês clamarão a mim, orarão a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e assim me acharão. Mas não é de qualquer jeito. Me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Glória a Deus. Nós precisamos ter uma aplicação básica de posicionamento. Porque o que hoje a gente vê são pessoas preguiçosas na fé, querendo viver um milagre sem se posicionar. O que eu mais recebo no meu direct é: Juliana, ora por mim, o que Deus te mostrar, você me fala. E aí eu comecei a responder. Eu vou te ensinar a buscar pela resposta que você quer, porque Deus vai mostrar para você o que você quer saber. E as pessoas não querem ouvir isso. Elas querem ouvir o que elas querem escutar. Elas querem saber se é sim ou não, elas querem saber se vai dar certo, se não vai. E aí eu comecei a falar para as pessoas, sabe o que você vai fazer? Você vai orar, e aí você vai falar assim: Senhor, eu quero que o Senhor seja objetivo comigo. Aquilo que o Senhor tem para mim, é isso ou não é? Porque com Deus não tem será, não tem talvez. Ah, se você for bonzinho, eu vou pensar no seu caso. Não existe isso. É se você se posicionar, sim, vai dar certo. Se você não se posicionar, não vai dar certo. Mas também tem, isso não é para você. E a gente precisa entender. Quando eu participava do programa de casais, que eu ajudava vários casais na restauração, a minha mãe via que muitas pessoas chegavam, a gente falava: eu te pago para você orar, fazer suas orações e meu marido voltar. Falei pra ela: amiga, eu não trabalho com o marido voltando em 3 dias não. Não sei nem como funciona isso daí. Isso daí é outro patamar, já é outra religião, não tem nada a ver com a minha não. Não, mas você ora, se você orar, Deus faz. Eu falei: se você ajoelhar seu joelho e for da vontade de Deus, Deus traz também. Porque a presença do Senhor, ela está na minha vida, mas ela também está na sua. E o milagre que Deus faz na minha vida e na tua, quando a gente se posiciona. Você pode me pagar. Se Deus falar que não, é não. E várias pessoas, irmãos, não conseguiram escutar o nome de Deus. Porque acham que Deus é o gênio da lâmpada, que só sabe falar assim: Senhor, eu vou fazer isso. Sim, filho, você vai. Senhor, eu vou viver isso. Sim, filho, você vai. Mas Deus vai falar que não. Tem coisa que é o não de Deus para nós. E o não de Deus é cuidado, só que as pessoas não entendem isso. E uma das coisas que eu estou fazendo com os meus seguidores é treinar eles na fé. Ah, você quer que Deus responda? Ora, você vai orar. Então você vai ajoelhar no seu quarto de madrugada, vai fazer 7 dias de oração, vai colocar sua vida no altar, vai fazer jejum, vai começar a se posicionar. Aí depois você vai lá na igreja, você vai na sua igreja e você vai começar a prestar atenção. Porque as pessoas acham que revelação, que minha pastora falou, é só quando a pessoa chega e você fala: ai, Deus que te diz tal coisa. Não, mas Deus falou com a gente desde o início do culto. Quem prestou atenção, ouviu. Deus falou: eu vou fazer, os meus filhos reconhecem a minha voz. Porém, há um tempo determinado para tudo.
novas. Deus, ele falou tudo isso durante o culto. Quem estava disperso não percebeu. E aí Deus olha para mim e você fala, no meio do processo, antes da promessa ser feita, vai ter momentos difíceis, mas isso não significa que eu não sou contigo, porque assim como eu estive com José, eu também sou com você. Eu sou com você no momento da dor, do sofrimento, no momento em que o mundo achou que está atrasado, eu sou contigo. E a promessa que Deus tem para as nossas vidas, ela continua sendo uma promessa alicerçada. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus não mente. Deus não mente. Glória a Deus. O que mudou dos tempos passados para agora é o posicionamento do crente. Porque hoje em dia a gente quer viver milagre, mas a gente não quer buscar o dom do milagre. A gente quer só o milagre. Eu vou orar, eu vou jejuar, Deus me deu tchau. Ficar com Deus, até a próxima. Aí Deus faz a gente viver uma vida assim, sempre sofrendo, para que a gente não se desvie. Porque não, se ela tiver tudo o que quer, pronto, acabou, não tem mais. E o que nós precisamos aplicar hoje na nossa vida é a fé. A fé acima de tudo. Na Bíblia vai falar que nós devemos andar pela fé e não pela vista. Então, para que Deus cumpra aquilo que Ele lhe prometeu, eu não sei qual foi a promessa que Deus liberou para a tua vida, se foi cura, se foi restauração, se foi transformação, se foi uma porta aberta. Mas o que Ele pede para nós é posicionamento. E aqui eu trago como se posicionar. Porque não adianta falar, Deus quer posicionamento. E você fala assim, tá, como é que faz? O posicionamento que Deus quer primeiro é a fé. Ande pela fé e não pela vista. Porque o tempo atual não tem nada a ver com o milagre que você vai viver. O seu posicionamento tem. O cenário não. O cenário é de escassez, mas o tempo é de vitória. Então, se posiciona, anda pela fé, tem uma palavra liberada, firme na promessa. O segundo ponto, que é o que muitas pessoas não gostam, obediência. Obedecer a Deus mesmo sem entender. Abraão, pela fé, obedeceu, sem saber para onde ele ia. Mas por ele ter saído da casa do seu pai, Deus lhe deu uma grande nação. O terceiro ponto é o caráter. Saiba que enquanto você busca o Senhor, Ele vai mudando também quem é você. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E é por isso que Deus honra os seus filhos. Precisamos também entender o quarto ponto, que é o esperar sem atalhos. Lamentações 3:26 diz assim: bom é guardar a salvação do Senhor, e isso é em silêncio. O que Deus contou para você não é para todo mundo. Então não sai falando para todo mundo. Porque se fosse para ser lançado no jornal, Deus tinha publicado. Então não esqueça isso, porque muitas das vezes você vai dividir o seu propósito com alguém e a pessoa vai achar que o propósito é para ela. E aí vai querer viver aquilo que é teu. Um exemplo foi quando uma pastora chegou na minha mãe e falou assim: irmã, a sua filha já apareceu na televisão? Foi antes de eu fazer a seletiva da Record. E aí minha mãe falou assim: não. Aí ela falou assim: Deus manda te dizer que em breve você vai estar aparecendo na televisão. E aí eu conversando com meu esposo junto com uma amiga, eu comentei. No outro dia, irmãos, a minha amiga nos escreveu no BBB. E aí ela falou assim: a gente vai aparecer na televisão. Eu escrevi nós duas, agora nós vamos. Se Deus falou. E aí ela não entrou. E aí ela chegou em mim e falou assim: por que não aconteceu? Deus não falou? Aí na minha cabeça, eu criei uma cobra. A promessa não foi para ela, mas ela pegou a promessa para si. E Deus não falou que eu ia entrar no Big Brother. Deus nunca falou isso. Mas ela levou que era o Big Brother. A conclusão que nós temos essa noite é que talvez hoje você esteja vivendo como Abraão, José ou Davi. Abraão é o tempo da espera. José é o tempo da dor. Davi é o tempo da caverna. Deus, Ele não quer que você dê o seu jeitinho brasileiro para viver o milagre. Ele quer que você se posicione para viver o milagre. Fiel é aquele que te prometeu. A promessa continua viva. Então segura a promessa, caminha com Deus, ande em obediência e você a viverá. Glória a Deus! Porque em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Quem permanece na obediência
se posicionando, quem permanece confiando no Deus que fez a promessa, chega no tempo do cumprimento. Amém? E até aqui Deus nos sustentou na palavra, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que bênção, né, irmãos? Glória a Deus, aleluias. Você vê, né? Desde o começo o Senhor falando, né? Tudo é conforme Deus quer. Tudo é no tempo de Deus. Sempre saber esperar em Deus, irmãos. A palavra é bem objetiva. É Deus que vai fazer em nossas vidas. Não é a gente. Ai, Deus falou que vai me dar um carro novo. Ai, amanhã eu tô lá na concessionária. Ai, Deus, é hoje, é hoje. Não é assim, né, irmãos? Não adianta a gente querer atropelar. Deus falou, vai se cumprir em nossas vidas. É certeza, é fato. Mas é no tempo dele. Conforme o Senhor quer. Não conforme a gente quer. Glória a Deus, aleluias. É igual a irmã falou agora. Deus falou, né, que ela vai aparecer na TV, que ela vai, mas é no tempo do Senhor. Ela, né, a amiga dela se inscreveu agora. Ai, vai ser agora, não fui. Aí você vai falar assim, nossa, Deus é mentiroso. Eu fui lá, eu me inscrevi, fiz tudo, e cadê? Mas quem falou que era agora? Deus não falou que era hoje. O plano de Deus vai ser feito no tempo dele, na vontade dele, no momento dele. Agora, igual a irmã falou, não adianta atropelar, vou me inscrever agora e acabou. Não. E não foi agora. Porque Deus falou, não é agora, é no meu tempo, no dia que eu quero. Aí ela vai ficar triste porque não foi agora? Não. Ela tem que saber o quê? Esperar o momento de Deus. Glória a Deus, aleluia. E assim nossas vidas, irmãos. Nós temos que saber esperar o momento certo de Deus. De Deus, não nós, irmãos. Nós queremos adivinhar. Ai, vai ser agora, vai ser amanhã, vai ser... Aí não é, a gente vai ficar triste. A nossa carne, irmãos, ela é fraca. Ela vai falar assim, nossa, Deus, podia ser agora, né? Mas não é, irmãos. Nós temos que saber esperar o tempo do Senhor, o momento de Deus. E pode ter certeza, irmãos, que o momento de Deus é o melhor momento, né, da gente receber nossas bênçãos. É o momento exato. Então, irmãos, vamos esperar o tempo do Senhor. Porque Deus, Ele tem sim o melhor em nossas vidas. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Vamos estar agradecendo a Deus por mais um culto abençoado. Quero agradecer a vida da Ju, estar aqui, né, ministrando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, o teu ministério, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Quero chamar a pastora